Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. E hoje estou aqui ao meu lado com o professor e advogado Dr. Ian Pimentel para falar de um dos temas mais atuais da nossa região, mercado de carbono. Ian, quero passar a palavra para ti, meu colega, e quero inicialmente que você fale um pouco a respeito do que é o mercado de carbono, como ele funciona. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso, muita confusão a respeito desse tema. Explica um pouquinho para a gente se situar e depois aprofundar nessa conversa. Boa tarde, Sávio. É um prazer enorme estar aqui com você e com a equipe do canal. Te agradeço pelo convite, pela oportunidade de discutir esse assunto também, que é um assunto muito relevante para a nossa região. E quero te parabenizar pela iniciativa de desenvolver esse trabalho. É um trabalho muito relevante de divulgação das informações e, no fundo, de assuntos de interesse relevante da nossa sociedade aqui do estado do Pará, especificamente também da região de Belém. Bom, o mercado de carbono é um mercado que tem como objetivo tornar um ativo econômico, tornar em ativo econômico um determinado elemento que não é tangível, que é as emissões de gás carbônico. Essas emissões, elas são calculadas, portanto, a gente tem uma determinada cobertura florestal e a gente consegue calcular, de acordo com as características dessa cobertura florestal, a quantidade de emissões que aquela floresta consegue conservar. Então, no fundo, o mercado de carbono ele é resultado de compromissos internacionais, portanto, são tratados e compromissos internacionais assumidos pelos diferentes países, falando assim mais amplamente para você. E, atualmente, a gente teve o desenvolvimento de um segundo ramo, diríamos assim, que é o ramo do mercado voluntário de carbono. A gente, inicialmente, esse mercado despontou como um mercado jurisdicional, em que os países estabeleciam tetos regulatórios de emissões para diferentes setores econômicos e obrigavam que aqueles que emitissem gases causadores de efeito estufa, além dos limites regulatórios, fossem obrigados a compensar essas emissões. Então, a lógica do mercado de carbono é basicamente essa. Ele procura compensar as emissões que nós fazemos em excesso com a conservação de ecossistemas. E, por isso, eu pago para que as pessoas que possuem o controle sobre ecossistemas relevantes conservem esses ecossistemas. Então, é uma maneira de transformar em ativo econômico a própria conservação da biodiversidade. Em termos práticos, Ian, imaginemos lá na Suécia uma indústria poluidora, que, consequentemente, gera uma emissão de gás carbônico, que gera efeito estufa e degradação ambiental muito grande. Para ela compensar isso, a emissão de carbono que ela realiza, ela teria que adquirir esses créditos perante pessoas que possuem floresta em pé. Seria isso, em termos práticos? Isso. Ou é mais que isso? É muito mais do que isso, na verdade, sabe? Porque, assim, quando a gente fala de um mercado de carbono, a gente pensa somente nessa espécie de troca comercial, que é a mais comum ou a mais geral, entendeu? Em que eu, de alguma maneira, adquiro títulos ou unidades de crédito de carbono de pessoas que possuem grandes coberturas florestais e que conservam essas coberturas florestais. A lógica que você falou está corretíssima. Os poluidores compram, de alguma maneira, ou pagam, melhor dizendo, porque a gente diz que compra um ativo econômico, mas, na verdade, é uma compensação ambiental. Então, eu chego para você, sabe, você tem essa floresta aí, essa floresta, ela consegue sequestrar essa quantidade de gás carbônico, eu vou te pagar tanto por mês, porque eu acabo poluindo muito mais do que aquilo que eu posso fazer. Entretanto, o mercado de carbono, aliás, o sequestro de carbono, ele pode ser desenvolvido em diferentes ramos, como, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias limpas. Uma indústria que produz veículos elétricos, ela está contribuindo, obviamente, com
a conservação do meio ambiente. Uma indústria ou um setor econômico que, de alguma maneira, consegue desenvolver um uso racional dos recursos naturais, ele consegue desenvolver. Então, a gente tem diferentes metodologias e padrões em setores econômicos em que a gente consegue desenvolver projetos de carbono. Então não é só uma floresta em pé que gera esse crédito. Posso gerar isso por meio de tecnologias. E como é que se mensura isso? Porque se eu estou falando em crédito, tem que alguma hora chegar em um valor, monetarizar, Sim. né, isso. Uma floresta em pé, eu posso dizer que para cada hectare de floresta em pé, isso vai gerar um crédito X. Sim. Perfeito, é mais tranquilo e matematicamente auferível isso. Mas aí se você coloca tecnologias, esses critérios são fixados aonde? Como é que funciona? Como é que você monetiza esse crédito? Pronto. Nós temos diferentes sistemas de certificação e empresas certificadoras, sendo mais preciso ainda. E empresas que eu digo, fazendo uma correção, organizações internacionais, na verdade, e organizações nacionais. Então, cada organização certificadora, ela desenvolve padrões metodológicos próprios. Esses padrões metodológicos indicam como se obtém o crédito e como se calcula essa quantidade. Obviamente, a vocação do Brasil tem sido, aliás, a de quase todos os países da América Latina, tem sido a de desenvolver projetos de carbono através da conservação das nossas florestas. Mas países da América do Norte têm desenvolvido, especificamente Canadá e Estados Unidos, têm desenvolvido diversos projetos relacionados a sequestro de carbono e desenvolvimento de tecnologia limpa. Então, por exemplo, uma empresa que consegue desenvolver um mecanismo de obtenção de energia através de incidência solar, ela está contribuindo. E o cálculo disso é feito, obviamente, por um conjunto de engenheiros, técnicos, etc., mas há um cálculo sempre muito objetivo de quanto aquela tecnologia, aquele projeto, aquele empreendimento, ele consegue reduzir de emissões, ou compensar ou neutralizar, entendeu? Ian, para funcionar um mercado como esse, para a premissa que você tem que ter, em algum país, uma legislação que obriga o poluidor a comprar esse crédito, correto? Sim. Como é que está essa legislação em plano mundial? Porque ela depende disso para se operar, e particularmente no Brasil. Hoje, quem tem uma floresta em pé, ou quem tem uma atividade que contribui para a diminuição da poluição, ela pode vender isso para quem? Para que país? De que forma? Em que estágio nós estamos em relação a isso? Perfeito, sabe? Então, só para te dar um dado, o Brasil, de todos os países da região amazônica, tá? Os países da região amazônica, é o país que tem o maior potencial e o que menos tem desenvolvido. Isso aqui é muito novo ainda, porque já está bem mais desenvolvido na Colômbia, no Peru, etc. Então, o Brasil editou agora há pouco tempo a sua própria legislação, criando o Sistema Brasileiro de Redução de Emissões e Controle de Emissões. Por acaso, hoje, eu li no Diário Oficial que foi instituído o grupo técnico no Ministério do Meio Ambiente para fazer a regulamentação. Mas o Brasil, ele ainda está bem no comecinho, a gente já tem a primeira legislação. Essa legislação iniciou no fim do último governo, mas está sendo desenvolvida muito mais agora. A nossa legislação é praticamente toda do fim do ano passado, do ano passado para esse ano vigente. Então, como eu te falei, aquilo que nós estamos fazendo no Brasil é criar basicamente o mercado jurisdicional brasileiro. O mercado em que você estabelece tetos regulatórios e obriga os grandes poluidores a comprarem. Mas nós temos, paralelamente a isso, o mercado voluntário, que é esse que está mais aquecido, que é muito mais, eu não vou dizer mais íntegro, porque a gente ainda não tem um mercado jurisdicional, mas foi aquele que despontou, sobretudo depois da crise de integridade e confiabilidade do mercado europeu. O mercado jurisdicional que você fala é a criação de mercado em que, por lei, o poluidor seja obrigado a comprar o crédito. Exatamente. É o que nós não temos hoje implantado. Exatamente. Definição de regulamentação. Isso, nesse momento nós temos uma lei, mas essa lei ela está em fase de regulamentação.
porque isso, querendo ou não, afeta de modo bastante sensível a atividade econômica brasileira, porque você tem, por exemplo, uma indústria, ainda que haja diversos controles ambientais, mas você tem uma indústria que não tem um teto regulatório e ela vai passar a ter esse teto regulatório. Então, é só um exemplo hipotético, um segmento econômico, etc. Então, a gente tem que ter uma fase também de adaptação para conseguir cumprir a legislação. Vai envolver custos aí para uma série, até porque grande parte da indústria poluidora, isso aí. Com certeza, e o principal, sabe? Não adianta, é o que eu sempre falo sobre tratamento de resíduo. Não adianta você fazer coleta seletiva de lixo se você não trata o lixo seletivamente, entendeu? Então não adianta eu colocar um teto regulatório dizendo, sabe, se você ultrapassar esse valor, você vai ter que compensar comprando crédito, se eu não tenho quem venda. Você tá entendendo? Então, a gente está vivendo a realidade dos dois lados, de desenvolver as duas coisas. Tanto a gente está desenvolvendo a necessidade da demanda, mas a gente também precisa desenvolver um pouco mais a oferta. A oferta. Então, no Brasil, a gente já tem diversos projetos de sequestro e comercialização de crédito de carbono, mas eles todos operam no mercado voluntário, que é aquele mercado que não tem uma entidade centralizadora. Os países, na verdade, as empresas compram e vendem créditos de carbono de produtores, todos eles 100% privados. Eu digo privados, sim, nós não temos estados desenvolvendo efetivamente projetos. Então, são produtores privados que desenvolvem os diferentes tipos de projeto, oferecem, e você é uma grande empresa, você vai lá, compra e atesta que a sua empresa ela atende aquele padrão de compensação. E, então, caindo no lado prático, considerando que nós não temos um mercado jurisdicional, hoje é um mercado voluntário, como é que se opera a venda do crédito nesse mercado voluntário? Vamos pegar nosso exemplo da região amazônica, que nós não temos indústria, né? Que não temos grandes avanços tecnológicos, então acaba que esse mercado acaba se limitando à questão, ou quase se limitando exclusivamente à questão da floresta em pé. Então hoje, uma pessoa que tem floresta em pé, mata, né, escriturada, ela pode vender, né, esse ativo, porque a floresta está ali, né, captando carbono, gerando. Vende para quê? Como é que só é operacionalizado isso nesse tal mercado voluntário? Perfeito, sabe? Então, essa pessoa que tem, agora eu sei te especificar assim em termos técnicos qual a necessidade, qual a quantidade mínima de área, mas essas pessoas que têm uma quantidade de floresta em pé razoável, elas contratam empresas privadas que desenvolvem um projeto de sequestro de carbono. Você tem hoje empresa aqui no Brasil mesmo fazendo isso? Temos várias, inclusive. Ontem aconteceu em São Paulo um evento da IBS, que é a Aliança Brasileira de Sustentabilidade, e o tema foi carbono. Então, todos os grandes players do mercado estavam reunidos, tinham os desenvolvedores de projetos, as empresas, etc. E essas empresas, portanto, que desenvolvem são vários estudos técnicos para desenvolver o projeto, são contratados por particulares, e depois que o projeto está desenvolvido, os particulares submetem a uma certificadora. Essa certificadora ela opera mais ou menos como um banco, entendeu? Você apresenta o projeto, obviamente vai ser auditado de todas as maneiras possíveis, ou pelo menos se espera que seja isso. Você vai ser auditado pelo menos 2 vezes, e após ser auditado, ela vai fazer uma emissão para você, uma emissão de títulos. E aí você tem uma espécie de conta bancária dentro daquela certificadora. Então, eu ofereço isso no mercado e as operações, elas são feitas, as transações, elas são feitas dentro do sistema da certificadora. Então, tanto quem compra como quem vende faz tudo lá, entendeu? Você realiza, então, um projeto, submete esse projeto a uma certificadora, e essa certificadora emite um título que você vai transacionar Isso. e vender esse título no mercado de compra de carbono. Agora, considerando que você não falando aí de mercado voluntário, esses títulos, hoje, né, são vendidos onde? No mercado internacional, aqui, né? Porque aqui nós não temos o mercado jurisdicional, né? Quem está comprando isso? Pô, sabe, quem compra
hoje no Brasil são as grandes companhias que assumem internamente um compromisso com a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente. Às vezes mesmo sem ser uma obrigação legal. Isso é obrigação legal. Então, assim, eu peço muito iFood. Eu não sei se você pede muita coisa no iFood, mas se você vê lá, tem a possibilidade de você neutralizar, comprando créditos, as emissões realizadas no deslocamento. Deslocamento do mototáxi. Exatamente, entendeu? Então, o iFood, ele compra, por exemplo. Ele vai lá, ele sabe, obviamente, é um mercado muito restrito, né? Então, a gente sabe quem vende e quem compra. O iFood vai lá e compra uma determinada quantidade, entendeu? Você não perguntou, mas já lhe adiantando. E aí, quem determina o preço disso? É o mercado. É uma commodity, então o valor do crédito vai depender do preço no mercado internacional, das certificações adicionais que aquele crédito tem. Então, se ele agrega valor, aquele projeto especificamente agrega valor não só à conservação da biodiversidade, mas como também ao desenvolvimento de comunidades na área de influência ou no entorno do projeto. Enfim, então, todos esses elementos eles vão agregando e variando o valor. Mas as negociações elas são sempre, neste momento, privadas. Ou seja, eu faço negociações privadas. Eu tenho produto, você chega comigo, eu lhe vendo de acordo com a quantidade que você necessita. Mas existem hoje países que, com legislação que obrigam determinadas empresas que passam algum determinado teto de poluição a comprar esses créditos. Sem dúvida. A União Europeia, por exemplo, eu acho que é um dos principais exemplos. Os Estados Unidos também existem tetos regulatórios. E hoje quem consegue emitir um título, né, de crédito de carbono de uma área, por exemplo, no Pará, consegue vender esse título no mercado internacional por tranquilidade? Com certeza, tranquilamente. A questão é conseguir o título, é fazer o projeto, é ter a certificadora correta e chegar até o final do processo. Então, É assim, sabe? O custo ele acaba sendo muito, muito elevado para quem produz o crédito. Obviamente, assim, é um investimento alto de partida, mas ele depois acaba sendo muito rentável porque o seu custo de manutenção daquilo não é absurdamente elevado. Mas assim, os principais compradores de créditos produzidos aqui na nossa região são companhias e instituições de outros países. Então, Air France. Um dia desse eu estava olhando o site da principal certificadora e eu encontrei uma escola no Canadá comprando crédito de carbono de um projeto desenvolvido aqui, uma escola no Canadá. Eu achei estranho aquilo ali, fui olhar, né, qual era a instituição e tal, entrei no site. Eu acredito que ela existe, obviamente, entendeu? sim. Não acho que seja uma instituição de fachada, etc. Mas o fato é, ainda que fosse estar comprando crédito, ajudando a preservar, entendeu? Ian, então, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, para a região Amazônia, que a gente tem essa questão ambiental que hoje está em evidência muito grande no plano nacional. A gente vai ter uma COP, aqui uma Conferência Internacional do Meio Ambiente. E tem sido dito que o futuro da Amazônia, né, grande parte desse futuro está ligado à questão do mercado de carbono, né, que é muito melhor a gente monetizar floresta em pé do que ficar buscando renda com a floresta derrubada, seja para pecuária, seja para a indústria madeireira. A sua experiência, você acha que o nosso futuro vai caminhar para isso? Né? O mercado de carbono tende a se consolidar na região amazônica. Qual a importância disso para a economia e para o futuro aqui da nossa região economicamente? Olha, sabe, essa tua pergunta é sensacional, entendeu? Porque assim, o Brasil e o estado do Pará especificamente tem uma vocação para desenvolvimento de atividades econômicas relacionadas à conservação da natureza é inegável. A nossa vocação, sem dúvida, é a de atividades ligadas à conservação da natureza. Entretanto, há uma certa ideia de que a exploração, por exemplo, através da indústria madeireira na região do estado do Pará, ela é inconciliável com o desenvolvimento do carbono. E já para te dar uma outra informação, é possível eu fazer a implementação de projetos de carbono em locais onde eu desenvolvo manejo florestal.
porque o manejo florestal é um instrumento de uso racional da floresta. Para uma área de praticamente o tamanho de um campo de futebol, eu consigo extrair no máximo de 4 a 5 indivíduos, a depender do inventário florestal da área, enfim, de vários outros requisitos técnicos. Então, não há uma exclusão mútua de uma atividade ou de outra. Inclusive, eu posso desenvolver as duas. E exatamente pela possibilidade de desenvolver as duas, é que conservar a floresta em pé e combater o desmatamento ilegal, as atividades criminosas, é importante. Porque eu consigo desenvolver dentro de uma mesma área duas atividades econômicas diferentes. Manejo e a floresta em pé gerando crédito de carbono. Exatamente. Só para te dar um dado adicional. O governo federal, do último ano, no fim do ano passado, editou uma medida provisória que hoje foi convertida em lei, e essa medida provisória alterou dispositivos do Código Florestal, permitindo o desenvolvimento de crédito de projetos de sequestro de carbono em áreas de concessão florestal, que são destinadas exclusivamente à atividade madeireira, ou seja, à exploração sustentável através de planos de manejo. Então, nós estamos aguardando a regulamentação do Serviço Florestal Brasileiro, do governo federal, mas muito em breve a gente vai poder desenvolver nas florestas públicas, em que nós temos concessionários florestais, as duas atividades. E o governo federal e os governos estaduais vão ganhar em duas atividades, porque obviamente eles vão participar de alguma forma, a gente ainda não sabe como, mas vão participar nos ganhos com o desenvolvimento dos projetos de carbono, ao mesmo tempo em que ganham com o pagamento pelo metro cúbico explorado dentro das suas áreas. É interessante isso porque você acaba incentivando, né, as pessoas que possuem floresta a fazer o projeto de manejo, na medida em que fazendo o manejo sustentável, você agrega a possibilidade de uma outra renda. Exatamente. Né? Que é a manutenção da floresta em pé, o crédito de carbono. Então, em vez de ele ganhar renda apenas com a madeira, que muitas vezes ele acaba sendo direcionado a não fazer um manejo ou conduzir isso de forma irregular, a regularidade para ele pode gerar uma outra renda, coisa que se ele fizer pela irregularidade, perde. É exatamente isso, sabe? Assim, quem atua no setor florestal sabe que acho que o nosso principal e o nosso mais desleal concorrente é o ilegal. Porque, obviamente, quando você realiza a atividade de corte, derruba e serra de madeira de maneira legal, você tem custos muito elevados. Pelo preço do seu produto ficar mais caro, você não concorre com o cara que está agindo na ilegalidade. Exatamente. Então, esse ganho de competitividade, ele é muito importante para a gente, porque para as empresas que atuam de maneira legal, porque o setor florestal, e especificamente a indústria madeireira, ela é muito importante para a geração de emprego e renda na nossa região. O carbono por si só, ele não consegue manter o nosso estoque de carbono, nosso estoque de mão de obra no estado do Pará. Por quê? Porque eu, no fundo, estou monetizando um ativo ambiental intangível. Então, eu não preciso ter muitos trabalhadores para manter o monitoramento da área, a vigilância da área, a conservação da área, etc. E aí, portanto, eu preciso conciliar atividades que, de alguma forma, gerem emprego e renda, que é a indústria madeireira, com atividades econômicas que me assegurem também que a conservação da floresta em pé ela tenha valor. É exatamente isso que nós estamos conseguindo nesse momento, e o estado do Pará ele tem promovido, acho que o governador já falou em diversas entrevistas, que a nossa vocação é a vocação econômica da sobrevivência da floresta, definitivamente. Então, o estado do Pará, eu acho que hoje tem tomado, inclusive, a liderança desse debate no Brasil. Você ganhar dinheiro com a floresta em pé. Sem dúvida. E eu queria, para encerrar aqui nosso bate-papo, fazer uma pergunta aqui de advogado para advogar. Como é que se advoga nesse mercado de carbono?
Sávio, a atuação da advocacia se dá em diferentes momentos desse setor econômico ou desse negócio. No momento de desenvolvimento dos projetos, você tem uma parte muito importante de análise fundiária, e, sobretudo, avaliação da cadeia dominial das áreas onde vão ser desenvolvidos e implementados esses projetos. Então, advogados especializados nessa área eles são fundamentais, porque um dos elementos que é apresentado, explicado, justificado e demonstrado nos projetos é a propriedade ou a titularidade da área. Os advogados eles também atuam na própria entabulação dos negócios jurídicos, então são acordos comerciais, todos eles desenvolvidos por advogados. Quando se trata de projetos desenvolvidos em comunidades tradicionais, a atuação dos advogados é ainda mais importante em benefício das comunidades, porque a gente tem aí um protocolo de consulta livre, prévia e informada, que precisa ser respeitado. A gente tem diversas limitações do ponto de vista técnico que precisam ser observadas para que o projeto ele seja válido. Então, é um campo realmente muito novo que está se abrindo para a advocacia e, sobretudo, para aqueles que atuam na área ambiental, é um campo de atuação muito específico, mas que tem muitas oportunidades profissionais. Que bom, isso é um alento, porque a gente percebe que enquanto alguns setores da advocacia vão diminuindo, né? Como aconteceu com a Justiça do Trabalho, após a reforma trabalhista, como talvez aconteça com a advocacia tributária, a partir de uma reforma tributária, vão abrindo outros horizontes, né? Então, na realidade, tem que ficar atento. Eu acho que esse mercado vai abrir muita oportunidade para a advocacia, e te parabenizo por estar nesse fronte de um tema que é tão importante para a nossa região, importante para a advocacia. Parabéns e obrigado por comparecer ao nosso videocast, trocar essa ideia com a gente. Te agradeço, meu amigo, mais uma vez. Te parabenizo também pela iniciativa. O projeto é sensacional e, sem dúvida, eu acho que a gente tem uma função relevante também de divulgar as oportunidades profissionais que vão surgindo. A gente sabe que hoje a gente tem ainda, comparado com relação com outros estados, a gente ainda tem uma quantidade insuficiente, mas a gente já tem um número razoável de advogados e que muitos deles acabam se vendo sem objetivo, enfim, sem caminhos profissionais, por muitas vezes não saber das oportunidades que surgem. Então, fica aí, de alguma maneira, a minha contribuição, entendeu? Que esse aí é um ramo, sem dúvida, que vai crescer muito nos próximos anos. E essa é a divulgação que estamos fazendo aqui, é o objetivo do nosso canal. Estamos encerrando, então, mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Meu agradecimento à dupla comunicação, na pessoa do Giovanni e da Raquel, aqui na nossa produção. Até a próxima.